Olá, amigo da TV FIB, seja bem-vindo ao programa Diálogo do Saber, uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação da Universidade de Franca, com apoio da CAPES, OBEDUC e INEP. Nosso programa Diálogo do Saber se propõe a discutir temas da atualidade, temas de provocação social. Sempre temos aqui em nossos estúdios professores intelectuais de várias áreas. O objetivo nosso é contribuir para a cultura, para a educação em nosso país. A proposta do Observatório da Educação da Universidade de Franca, juntamente com a FIB, é proporcionar ao telespectador, à comunidade acadêmica em geral, essa sugestão. Como pensar em alternativas práticas para superar os problemas sociais. Para isso, temos hoje em nosso meio a doutora Rossana, que é juíza de direito. E o tema de hoje, nossa proposta, é discutir violência e educação. Veja bem, todos os dias somos tomados por cenas de violência, que são veiculadas por diferentes mídias. Muitas vezes essas notícias ficam meramente na questão do espetáculo. E não se discute profundamente as causas dessa violência. No entanto, focamos aqui em nosso programa hoje discutir um pouquinho a questão básica. Como podemos, de fato, pensar em alternativas na superação dos problemas sociais focados à questão da violência, seja a violência nas ruas, seja a violência familiar, seja a violência dentro do ambiente escolar. Temos que, como intelectuais, como cidadãos, discutir essa questão. E é para isso que a doutora Rossana se encontra hoje aqui em nosso meio. Doutora, a meu ver, para falar em violência, temos primeiro que discutir a questão da formação do sujeito. Mesmo porque somos fruto de todo um processo cultural, né? Um processo que começa na família, depois passa para a sociedade. E eu sempre me pergunto sobre a questão dos saberes e dos valores que moldam a personalidade, moldam a identidade do sujeito, né? Será que uma das causas da violência social que nós vemos hoje está na crise dos valores, que leva meio que uma fragmentação do sujeito? A forma como a gente nasceu, ela já surge com uma violência, não é? A forma de exploração, um descobrimento, né? Como se diz. Então, tudo isso acaba formando um rescaldo cultural onde a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não seja repetido, né? Fomos colonizados, fomos explorados, o próprio termo já acaba dizendo tudo isso. E o que talvez seja importante é que muitas vezes nós estamos diante de uma violência e nós nem nos damos conta disso, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante complexo e que me parece onde deitam aí essas raízes nossa, né? Vamos falar aqui do nosso povo, da nossa forma de viver. E consequentemente, é preciso que nós revisitemos aí alguns valores, se é que a gente realmente quer atacar a causa. Porque o que nós verificamos, via de regra, é que se fica sempre combatendo ou trabalhando em cima de efeitos. E, efetivamente, nós não nos aprofundamos como deveríamos para se verificar onde é que está isso aí, né? A corrupção é uma forma de violência, a nossa omissão também é uma forma de violência. Então, tantos elementos que são muito mais profundos do que é isso que a gente vê.
O Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, ele discute essa questão da violência social, né? Tem um momento do livro que ele questiona realmente assim, bom, sabemos que o brasileiro muitas vezes ele é tomado por alguns casos assim, bárbaros, né, de violência, só que será que o brasileiro é um povo violento? Ele se questiona, né? E a resposta dele é bem categórica, né? Ele diz que antes de ser violento, o homem brasileiro é violentado. E essa base da violência contra o homem brasileiro está justamente nas nossas raízes da colonização, né? Que não é, no primeiro momento, nem uma violência simbólica, é uma violência real, né? De expropriação, uma violência feita entre o senhor e o escravo. A dizimação dos indígenas. Exatamente, da desapropriação do indivíduo da sua terra, né? Do seu direito de viver, do seu direito de existir. Depois, essa violência que vem com o colonizador, que passa para esse homem brasileiro, que é a mistura do índio com negro, com branco, que ele não faz parte do meio de produção, ele não faz parte depois da burguesia, ele sempre está à margem, exatamente, ele sempre é o oprimido. E um dos meios do indivíduo, quando ele está acuado, muitas vezes ele se defender. E a defesa dele, muitas vezes, ela se representa também em atos de violência. De violência, né? É como um gato acuado, né? Você tem o gato ali, ele está acuado e muitas vezes, para se defender, ele ataca, né? Então, o Gilberto, ele discute justamente essa questão. Não, eu não concordo com a visão de que o homem brasileiro, por si só, é um homem brasileiro. É um homem violento, perdão. Justamente porque, se assim o faz, é porque existe um cenário de exclusão, de sofrimento, de violência simbólica e real, que leva esse indivíduo a um estado de desumanização tão grande, onde as bases de valores, o perfil de identidade se tornam tão viciados, que esse indivíduo tem aquilo que é um defeito como uma qualidade. Se torna uma qualidade, mas na verdade é um vício que vem justamente pela história. Então, assim, ponderar antropologicamente essa questão se torna para nós importante aqui, né? Porque, como a senhora mesmo disse, nós focamos muitas vezes os efeitos, né? Olhamos a violência que existe, mas nós não nos questionamos quais são as causas dessa violência. E essa causa ela é muito mais profunda, ela é histórica. Ela vem justamente dessa questão da opressão e da exclusão. Bom, e aqui nós entramos num cenário, a meu ver, bem importante, que é a questão da autonomia do indivíduo, né, que é um dos temas, a meu ver, hoje que é importante. Só há autonomia se houver um sujeito emancipado. Não é verdade, doutora? Claro. Quer dizer, um indivíduo que, por exemplo, ele tem uma formação cultural, ele tem possibilidades como cidadão de ter acesso a uma educação, à saúde, a saneamento básico, de forma a fazer com que esse indivíduo se desenvolva de forma integral e propicie esse indivíduo ter uma personalidade que dê a ele autonomia de ser, obviamente esse indivíduo vai se tornar sujeito de si e sujeito de tudo aquilo que está à sua volta. Será que podemos falar que há autonomia historicamente no Brasil, haja visto esse primeiro diálogo que nós tivemos aqui, de que a história do Brasil é feita justamente na exclusão e na opressão da maioria? Acredito que não, né? O que nós vemos, tomara que estejamos vivendo um momento efetivo de uma conscientização do surgimento de um ser cidadão. Esses movimentos que a gente vê aí, que na grande maioria a gente não consegue, não digeriu ainda muito bem o que está acontecendo, mas como regra geral o que a gente percebe é que isso não existe. Eu digo isso sempre, numa vivência prática. O que a gente vivencia hoje no judiciário, me parece que é efetivamente uma falta de autonomia. Nós estamos aqui delegando tudo, terceirizando tudo, não é? Eu falo sempre na sala de aula, nós terceirizamos a educação dos filhos para a escola, depois nós terceirizamos a resolução de conflitos para um terceiro, nós delegamos e relegamos, terceirizamos
a resolução de todos os problemas para o Estado, para o governo. Então, que autonomia é essa? Né? Qual que é o nosso papel nisso tudo? E seria um paternalismo do Estado, e o Estado, de certa forma, é culpado por essa questão dessa dependência do cidadão em relação a ele próprio, às instituições, de uma forma geral? Eu acho que pelos nossos... todo mundo vai falar, mas é sempre a mesma história, a gente sempre vai voltar na questão cultural, mas me parece que sim, né? A nossa história ela é bem de colonizados e colonizadores. E de movimentos populistas, né, exatamente. Como República, então, por exemplo. a gente vai percebendo aí, historicamente, politicamente, a gente vê sempre uma política sempre de troca de favores e uma forma de sempre manter as rédeas, não é? Os votos de cabresto que a gente tinha antes, exatamente, talvez não seja tão igual, mas subliminarmente eu acho que ele ainda existe, não é? Se nós olharmos bem aí as formas, a maneira como que alguns assuntos são tratados, que me parecer que nós vivemos sempre fomentando esse tipo de estrutura. Alguém que aparece como todo-poderoso para resolver os problemas e os outros que acabam deixando, então, na mão. O que me toma muitas vezes, doutora, assim, a atenção, é que as pessoas hoje, qualquer problema, muitas vezes pequeno, que se deveria resolver entre os próprios indivíduos, sabe, a pessoa, ela fala assim, não, agora a gente vai ver isso na justiça, vou procurar meus direitos. As pessoas perderam também, eu não sei se tiveram, mas o que a gente percebe é que hoje existe uma dificuldade muito grande nessa capacidade de dialogar, né, de tentar encontrar a saída, e isso é um exercício que nós temos que fazer, né, para a resolução de conflitos. Isso na nossa vida privada, isso na nossa vida pública como cidadãos, isso tudo é sempre esse diálogo, né, que pressupõe aí a política. E essa política é que está truncada, porque alguém fala e o outro escuta, não é? Exatamente. Então, a gente não percebe muito esse diálogo. Não sei se eu me faço entender, mas me parece que é isso que a gente vê quando... O que a gente precisa fazer é se afastar um pouco, sem paixões, sem nada. Vamos analisar essa questão friamente. Será que realmente é isso, né? Será que a forma que está sendo feita é assim mesmo? E isso acaba inflacionando a justiça, né? Claro. Muitos casos que deveriam ser resolvidos pelo próprio cidadão, né, como um sinal da sua consciência, da sua autonomia, acaba se delegando para terceiros. Para terceiros. Né? E aí a gente volta também, por isso tudo muito assim, misturado, junto e misturado, como dizem aí, é essa questão da falta de valores, né? A partir do momento que nós não temos muito bem definidos em cima de quais valores nós construímos a nossa sociedade, a gente se perde, não é? Porque então eu já não sei o que é certo, o que é errado. Uma coisa que eu falo sempre na sala de aula, nós vivemos tempos tão complicados que honestidade deveria ser a regra. E hoje passou a exceção, e tanto a exceção que a pessoa honesta ela é diferenciada por isso. Né? Então, há de se questionar então, sobre quais valores nós estamos construindo a nossa sociedade. Porque, de repente, a gente tem uma dissonância. Eu parto do pressuposto para ter regras de convivência, que os valores são esses, mas realmente os valores não são esses. Então, eu acho que há aí uma certa falta de sintonia. É fácil isso? Não, não é fácil. E, principalmente, se nós chegarmos ao ponto de analisarmos, bem, os valores sobre os quais a nossa sociedade está sendo construída não é aquilo que a gente pensava que era. O Aristóteles, ele, na obra Ética Nicômacos, ele fala justamente sobre a questão da virtude e a questão dos valores. Ele é bem sintomático ao dizer que a virtude ela não nasce com o indivíduo, ela não é inata ao indivíduo. Na verdade, ela tem que ser gestada por meio da prática, assim como os valores. O valor
ao contrário do que muitas pessoas acham, não é algo que já está no objeto. Não, nós atribuímos ao objeto, nós atribuímos a uma situação. Então, os valores que fazem, por exemplo, um Estado, são valores que, em comum acordo, os homens, os cidadãos que fazem parte desse Estado, dessa sociedade, olham aquilo como sendo algo bom, benéfico, que leva a coletividade à felicidade. Então, assim, se nós não temos um meio familiar, um meio educacional, um meio social que cultive bons valores, obviamente esse indivíduo que nasce e que deve ser apresentado a esses valores, ele terá uma visão distorcida sobre esses valores. E aqui, a meu ver, que está o grande problema. Né? As pessoas partem de um pressuposto que, não, as pessoas elas vão ter plena consciência do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, quando na verdade as pessoas... Não é bem assim. Não é bem assim, são os modelos que a pessoa vive, que convivem com ela, que façam com que ela gere bons comportamentos e valores salutares. Exato. Não é verdade? É. Bom, Então... eu gostaria de continuar esse assunto após o intervalo. Nosso tempo aqui terminou nesse primeiro momento. Eu quero fazer, após o intervalo, doutora, uma questão que foca justamente o professor Paulo Freire. Ele, na obra Pedagogia do Oprimido, discute justamente sobre a questão dos valores da autonomia e da liberdade do sujeito. Mas vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o programa de Diálogo do Saber. Não saia daí. I wanna think so do. I wanna think so do. Voltamos com o programa Diálogo do Saber, hoje discutindo violência social e educação. Temos em nosso meio a doutora Rossana Tereza Mergulhão, que é juíza na primeira vara civil da comarca de Bauru. Doutora, discutimos antes do intervalo a respeito da autonomia, né? E eu lembro do professor Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, onde ele discute justamente a base da desumanização do homem brasileiro. E ele diz o seguinte, que todo homem nasce com um ser mais. O que ele entende por esse ser mais? Ser mais são as potencialidades, as virtudes, os dons que cada pessoa nasce, né? Quer dizer, você nasce enquanto potência, com todas essas virtudes. Só que essa potência por si só, ela não pode se desenvolver. É preciso um meio, é preciso a cultura, é preciso a sociedade para que ela se atualize por meio da educação e assim por diante. Por nós vivermos em uma sociedade onde a exclusão, a opressão, ela é histórica, diz o professor Paulo Freire que aos poucos se desenvolve dentro do brasileiro a noção do ser menos. E o que é o ser menos? O ser menos é a ideia de que isso eu não posso, isso não é para mim, isto é para rico, isto não pertence à minha situação financeira. E aos poucos o ser menos vai tomando conta das potencialidades da pessoa. E isso cria um indivíduo alienado. Diz o professor Paulo Freire que se nós desejarmos a autonomia do homem brasileiro, temos que superar o ser menos. E como superar o ser menos? Segundo o professor Paulo Freire, pela educação. Porque somente uma educação que leve o indivíduo a tomar consciência de si e do espaço que ele ocupa, e essa conscientização leva ele a perceber quais são os verdadeiros mecanismos que estão por trás da sua situação de miséria e de exclusão, é que esse indivíduo, se tornando livre, chegará à autonomia. Quando nós falamos de valores, doutora, aqui, será que não seria este talvez uma das pistas na superação desses problemas, principalmente que leva à violência? Porque a violência ela é um sintoma apenas. Claro. Né? Não é verdade? Será que essa leitura do professor Paulo Freire sobre o ser mais não nos daria pistas da superação desses problemas? Eu acredito que sim. Eu penso que todos nós somos em potencial mais ou menos. Depende daquilo que fomos estimulados, não é? Então a pergunta é essa.
o que no Brasil tem se estimulado? Ou no mundo se tem se estimulado, né? Então, se nós analisarmos a partir disso, talvez nós vamos ser encaminhados para esta resposta. E é importante também, quando a gente fala em educação, outro dia, num curso, e um professor da USP falando sobre isso, ele diz o seguinte: quando a gente fala em educação, também nós precisamos tomar muito cuidado, porque a educação também pode ser uma forma de violência, dependendo do modelo que ela instituir. Não é? Uhum. Então, a educação, dependendo de qual é o modelo, o que ela pretende realmente, ela vai te fazer, te estimular para um lado ou te estimular para um outro lado. Né? Então, me parece que realmente é através disso que nós vamos fazer. E como essa educação, não só a educação formal, mas essa formação de todos nós enquanto seres, pessoas humanas, né? Então, no nosso trabalho, desenvolver valores dentro da nossa comunidade, desenvolver os valores dentro da nossa família. Então, isso tudo faz parte desse todo que vai nos estimular para o mais ou para o menos. Né? Né, quem está nos ouvindo deve falar: poxa vida, esse povo fica, né, divagando. Mas filosoficamente hoje se estimula realmente isso. Exatamente. Se nós não nos aprofundarmos, nós não formos questionando por quê, até exaurir tudo isso, nós só vamos ficar com estes efeitos e nós não vamos chegar nessa causa. Então, quer me parecer que é isso mesmo. Essa autonomia ela vai ser construída a partir do estímulo que nós fomos recebendo e que nós fomos dando, dependendo da posição em que nós estivermos. Uma coisa que temos que pensar aqui é que nada, absolutamente nada, no nosso comportamento social é fruto do acaso. A forma como o indivíduo anda, a forma como o indivíduo se veste, a forma como o indivíduo fala, é fruto da cultura. O que ele come, o que ele ouve, o que ele assiste. Exatamente. Então, assim, a gente fala, as pessoas consomem lixo, né? Essa cultura de massa, essa coisa toda. Mas por que as pessoas elas consomem esse tipo de cultura de massa? É porque é isso que é oferecido, é isso que é vendido pelas mídias. Esse mesmo estudo demonstra, inclusive, que vivemos numa sociedade de adultescentes, adultos com mania de adolescentes. Né? A gente vai cair numa outra seara que é um grande problema também. Né? Então a gente percebe tudo isso, essa cultura de massa, de ter. Bom, se eu não consigo pelas vias normais, eu vou buscar pelas vias anormais. Para eu ser reconhecido, para eu ser tido como alguém importante dentro do corpo social, eu preciso ter este tipo de comportamento. Se não me foram dadas as devidas oportunidades, eu vou buscar pelas vias transversas, né? Então, são todos esses... Veja que é uma coisa tão complexa que a cada palavra que nós vamos falando, nós vamos puxando uma variável. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente vê, principalmente nessas mídias sensacionalistas, alguns repórteres, alguns apresentadores que se tornam assim. Eles se tornam o delegado, o promotor, juiz, tudo, né, doutora? E ele, assim, ele tem uma resposta pronta para esses grandes problemas que, assim, como a doutora acabou de falar, tem várias causas, não é uma causa, não tem uma solução somente, porque lida justamente com a subjetividade, como as pessoas pensam, como as pessoas sentem. E muitas vezes, como a pessoa sente, como ela vê, como ela percebe, é uma maneira que nem ela percebe, no fundo, que ela é escrava de si mesma. Né? E como falar de autonomia nesse meio todo? É complicado. Então, uma coisa é séria, doutora. Não há uma fórmula única, né, para resolver o problema da violência. Né? Agora, no entanto, temos que buscar pistas para a minimizar, resolução. Né? E quem sabe um dia nós chegamos a algo que seja mais concreto. Exatamente. Né? E podemos, enfim, temos um ponto específico onde atacar. E parece que hoje ele é muito
fluido, né? Assim, Isso. uma coisa que está muito, vamos dizer, utilizar aí uma palavra do direito, ela é realmente muito transcendente, não é algo muito específico, ela não é individualizada, essa causa, ela está por aí e cada um de nós somos responsáveis por uma sociedade violenta ou não. Exatamente. Depende do nosso comportamento. Doutora, na sua experiência, como podemos caminhar de forma a criar uma maior consciência, uma consciência mais crítica, mais democrática, mais participativa na superação desse problema da violência social? Eu sei que não há uma resposta, é muito difícil, né? Mas na sua experiência como magistrada, podemos caminhar como na superação desses problemas? Eu sempre acho que, eu tenho certeza que a gente só consegue modificar alguma coisa a partir daquilo que pode ser mudado, não é? Ou seja, as crianças, né? Eu acredito muito nisso. Então, não é uma responsabilidade que eu atribuo a elas, mas uma responsabilidade para nós. Né? Então, enquanto formadores, a gente sempre fala, quando trabalhamos a questão da área penal, será que não é muito mais fácil nós formarmos, passarmos valores para essas crianças, do que mais para frente, alguns 8, 9, 10 anos depois, nós temos que aplicar medidas socioeducativas, nós encaminhamos para uma educação casa, para uma fundação casa, colocarmos lá para serem ressocializados, é muito complicado, porque muitos dos que estão lá, eles não foram sequer socializados. Não é? Será que não é muito mais barato? Vamos falar em questões, já que nós somos assim muito utilitaristas, e se nós não tivermos a capacidade de enxergar além de outra coisa, senão o custo, será que não é muito mais barato nós educarmos, nós passarmos valores, nós olharmos, respeitarmos este ser, informação, do que se tentar pagar milhões e milhões para um sistema penitenciário que não funciona? Pois é. Né? E enquanto cidadãos, nós estamos sempre achando, buscando, e isso nos é imposto todo dia como uma resolução imediatista. Exatamente. Como? Diminui a idade da responsabilidade penal. Vamos aumentar penas, vamos criar... Será que... Não estou dizendo que isso não tenha que ter, mas será que isso é a resolução do problema? Isso é uma situação, é algo muito simplista, né? E que parece que não cabe quando falamos de questões tão complexas. Né? Então, acredito que se um país, uma sociedade, a sociedade humana como um todo, se quiser se transformar, tem que partir do ser informação. E aí a nossa responsabilidade, não deles. Bom, doutora Rosana, esse assunto realmente leva a uma discussão muito grande, porém, o nosso tempo acabou. Que pena. Que pena. Bom, quero agradecer a sua presença, doutora Rosana, no nosso meio, colaborou bastante mesmo. Muito obrigado aqui por participar do programa Diário do Saber, uma temática tão séria, né, que é a questão da violência social. Muito obrigado, doutora. Sou eu quem agradece e esperamos realmente que as pessoas comecem a refletir, a filosofar, né? A filosofia não é algo que é só de pessoas intelectuais, ela deve ser cultivada por todos. Exatamente. Bom, você pode colaborar também para o nosso programa. Envie sugestões, dúvidas para o e-mail falsefilo@hotmail.com. Até mais.